crianças, tudo bem? Como está sendo para vocês ficarem em casa todos esses tempos? Vão anotando aí, quando a gente voltar, quando tudo isso acabar, eu quero saber de cada um de vocês, hein? Bom, vamos começar a nossa aula então, né? Hoje ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser virtual, mas Deus vai se fazer presente da mesma forma. Vamos começar então com uma oração? A Profalha e vocês repetem, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado mais uma vez por essa aula. Que o Senhor venha se fazer presente, trazendo o seu Santo Espírito em nós. Te pedimos por toda a sua nação, pelo nosso país e por todas as crianças, que todas possam ser cheias do Espírito Santo. Abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo da aula de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa história de hoje, crianças, ela é muito legal. Ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 24. Juízes é o 7º livro da Bíblia do Antigo Testamento. Procurem com o papai e com a mamãe. Crianças, essa história ela é legal porque ela conta a história de uma mulher da Bíblia. Débora era uma mulher que tinha um relacionamento muito patinho de Deus. E vocês sabiam que naquela época as mulheres não eram consideradas tão importantes? Que coisa, né? Pois bem, Débora era uma juíza daquela época. E o que aconteceu? O povo de Israel se esqueceu do que Deus já havia feito por eles. E começou a pecar, a fazer coisas que não agradam a Deus. Pensem um pouquinho em algumas coisas que não agradam a Deus. Desobedecer aos papais não agrada a Deus. Não obedecer aos professores não agradam a Deus, não é mesmo? Então, o povo de Israel começou a fazer coisas que não eram legais. E um rei muito mau daquela época, chamado Jabim, começou a maltratar o povo de Israel. Faziam eles de escravos, faziam coisas que não eram legal. O povo já estava cansado e lembraram-se de Deus. Começaram a orar, a clamar e chamar pelo nome de Deus. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ouviu o clamor daquele povo. Como ele tinha a serva dele, chamada Débora, falou diretamente com Débora e disse para Débora chamar Baraque, que era um líder do povo daquela época, e instruiu que Baraque guerreasse com o povo do rei. Pois bem, assim Baraque o fez, mas Baraque estava com medo, porque Baraque não era tão próximo de Deus quanto Débora, e ele teve medo. Então Baraque falou para Débora que só iria para a guerra se Débora fosse também, pois ele sabia que Deus era com Débora. Débora aceitou essa condição, mas impôs uma outra. Disse que a honra daquela batalha estaria com ela e não com Baraque. Baraque aceitou. Então eles foram à guerra com 10.000 homens. Débora orou muito, pois sabia que o exército do rei iria com carros de ferro e eles não tinham toda essa estrutura para a guerra. Então ela orou, ela clamou a Deus. Chegado na guerra, Deus mandou uma grande chuva numa época que não chovia e todos os carros de ferro do exército do rei ficaram presos na lama, assim concedendo uma vantagem ao exército de Israel. A batalha foi tão terrível para o exército do rei que o líder dele, Císera, acabou fugindo. Ele fugiu para a tenda de uma mulher chamada Jael, mas mal Jael sabia que seria usada por Deus. Na hora que o líder Císera estava dormindo,